Olá, eu me chamo Thiago Prego e estou aqui para falar sobre funções na linguagem C. Vamos embora! Existem muitos motivos para você utilizar funções criadas pelo desenvolvedor e não só as funções criadas pelas bibliotecas padrão, mas que você mesmo, enquanto desenvolvedor, vai criar. Então, no primeiro grande motivo é que em programas complexos fica mais organizado. Muitas vezes você vai usar aquela função uma única vez no seu código, mas ainda assim é uma boa ideia para que fique organizado, porque às vezes você tem uma estrutura de código que fica fácil de entender quando você organiza em funções que resolvem partes muito bem definidas de um código. Então, quando você pensa, por exemplo, em um fluxograma para resolver um problema e tem algumas tarefas que são muito bem definidas, essas tarefas não precisam ser implementadas todas uma embaixo da outra com todo o código que implementa cada uma daquelas partes, porque fica confuso. Você vai precisar colocar um monte de comentário, esse bloco aqui significa tal parte do processo, esse bloco é outra parte, ou esse escopo. Tem uma forma mais organizada que é através de funções. Além disso, um outro grande motivo para você fazer isso é quando existem tarefas que você faz muitas vezes dentro do seu código, aquela mesma tarefa. Então você vai chamar aquela função, ainda que essa tarefa mudem apenas, por exemplo, alguns parâmetros. Você pode criar funções que recebem parâmetros. Então, só esses dois motivos já seria suficiente para você cair dentro desse assunto tão comum, tão corriqueiro de linguagens quaisquer de programação, que são funções definidas pelo próprio desenvolvedor. Então, aqui, essa parte que eu falei, de você criar funções para ficar mais organizado, um nome mais acadêmico, um nome mais formal para isso é a modularização. Você vai dividir para conquistar. Inclusive, você pode fazer isso. Vou fazer só um pedaço agora do código, vou me concentrar nele. O resto você coloca funções que não fazem nada, mas que já está ali bem definido. A vantagem de modularizar facilita a construção de grandes programas, permite que trechos sejam reutilizados, as partes do programa podem ser escritas e testadas separadamente, pode suprir detalhes e particularidades da implementação do bloco principal. Uma analogia aqui, por exemplo, é o refrão de uma música. Você não precisa toda hora ficar reescrevendo. Inclusive, tem pessoas que escrevem a letra assim, refrão, aí coloca lá, e aí depois só repete o escrito refrão. Então, é a mesma ideia. Então, na linguagem C, é um trecho de código de um programa projetado para cumprir uma tarefa específica, podendo ou não retornar um valor. Pode estar no mesmo arquivo ou em arquivos separados. Como eu já falei algumas vezes, no escopo do nosso curso de Programação 1, Engenharia Mecânica, do Cefet Nova Iguaçu, os nossos programas todos devem ser escritos num único arquivo, a menos que um exercício fale o contrário. Mas faz parte do escopo programas de um arquivo só. Mas o mais comum quando você está desenvolvendo soluções dentro do mercado de trabalho, soluções comerciais ou inclusive soluções acadêmicas, é que você escreva em vários arquivos. Inclusive as bibliotecas são arquivos que contêm várias funções e que você pode utilizar aquelas funções. Então, quando você utiliza uma função, você precisa da declaração, que é o protótipo da função, que você coloca antes do main, a definição do código que você coloca depois do main, e a ativação é a própria chamada. Isso é uma das formas de fazer, mas se você já definir o passo a passo da sua função antes da função main, você não precisa do protótipo. Você já pode
colocar direto a definição, mas costuma ficar mais organizado antes do main você ter a declaração das suas funções, além da declaração das suas variáveis, declaração de um monte de coisa, das suas constantes, por exemplo, não das variáveis, que eu vou falar um pouquinho sobre a utilização de variáveis globais e por que você não deve fazer isso. Mas a declaração de constantes, das macros, inclusive das funções, e depois da função main, realmente a definição das funções. Fica mais organizado assim, mas não precisa. Você já pode declarar definindo antes da função main. A sintaxe da declaração, o tipo do que será retornado, se não tiver nada para ser retornado, void. O nome da função, lembrando que quando a gente fala de boas práticas de programação, quando damos nome à função com mais de uma palavra, a sugestão começa com uma palavra, tudo letra minúscula, a próxima palavra começa com uma letra maiúscula, o resto minúsculo. A próxima, então, ficaria nome, tudo minúsculo, D maiúsculo, A, F maiúsculo, cal, porque não pode colocar caracteres especiais. E se tem algum parâmetro, o tipo do parâmetro, o nome do parâmetro e cada um deles separado por vírgulas. Vamos ter aqui alguns exemplos, int soma, que é o que vai ser retornado, e da soma entre dois números, int A e int B. Um outro, imprime soma, mas não vai retornar aquele valor. Então, não vai devolver para dentro do código que chamou. Vai, por exemplo, um printf. O printf não devolve nada para o programa em si. Ele coloca na saída padrão, no prompt de comando, no terminal, o texto desejado. E, por exemplo, tem aqui uma função que retorna um int, mas não recebe nenhum parâmetro. Aqui ano atual e imprime soma. E ano atual usando aquela regra de nomenclatura que eu falei anteriormente. A definição, a gente precisa repetir o tipo retornado, o nome da função, lista de parâmetros igualzinho na declaração, só que em vez de terminar com ponto e vírgula, a gente vai colocar entre escopo. Então, entre abre e fecha chaves. Lembrando que só vai usar o return quando realmente tiver algo para ser retornado. Pauzinha para o café. Como ativar, então, a função? Como é que a gente chama essa função? Se não tiver retorno, simplesmente o nome da função e os parâmetros, se tiver, com ponto e vírgula no final. Lembrando que, na verdade, existem funções que elas têm o que retornar, mas você pode chamar sem atribuir a nenhuma variável o valor retornado. Então, isso é muito comum quando a gente utiliza funções que têm códigos de retorno com algum tipo de significado. Então, muitas vezes um código de erro ou alguma coisa parecida. Então, é comum, inclusive, isso acontecer. E quando tem o retorno de valor, por exemplo, variável igual ao nome da função e os parâmetros. Lembrando que o tipo da variável tem que ser o mesmo tipo do retornado pela função. Senão, dá erro de compilação na melhor das hipóteses, porque pode ser que dê erro de execução. E o que isso quer dizer? Vai dar um resultado diferente do desejado. E às vezes é justamente uma atribuição errada de tipos. Beleza? E alguns exemplos de ativação em que quando você chama a função, então, por exemplo, A igual a cálculo de alguma coisa. O valor retornado só realmente acontece depois que a função inteira é executada e isso é retornado para a variável que você atribuiu ali à função. Então, A igual a cálculo, primeiro cálculo chega até o final, o valor retornado aí sim é
atribuído à variável A. Existem várias maneiras de declararmos variáveis. E uma função, ela pode usar variáveis que são declaradas localmente. O que isso quer dizer? São variáveis que são declaradas dentro do escopo da função, seja como parâmetro, seja como uma variável realmente declarada dentro da função. Ou variáveis globais, são variáveis declaradas fora do escopo, inclusive do main. Então, é fora de qualquer função. Essas são variáveis globais e já adianto que, na maioria das vezes, variáveis globais se tornam um problemão. Então, variável local é uma variável que ela é declarada dentro de um escopo. E assim que a execução do programa sai de dentro daquele escopo, aquela variável ela é destruída. Então, em que sentido? O valor daquela variável não tem mais como ser acessado. Então, a pilha de execução do programa ela deixa de apontar para aquela posição na memória. Então, por isso que dá para fazer várias coisas como o reaproveitamento do nome de variáveis, sem que isso dê choque. Já as variáveis globais, elas podem ser acessadas por quaisquer funções, elas, como eu falei, ficam do lado de fora do main, declarada de fora de qualquer função, mas não é uma boa prática de programação. Algumas formas de utilização de funções, então vão aqui dois exemplos, fatorial e o cálculo de potência. Então, um fatorial sem qualquer tipo de retorno de valor, o que isso quer dizer? Como é que eu vou ver o resultado desse fatorial? Já está aqui a resposta, já colocando com printf, ou seja, o resultado é colocado na tela, no prompt de comando, no terminal, mas não é atribuído a nenhuma variável. Então, por exemplo, está aqui, é feito o scanf de um número inteiro n, e como é uma variável global, como é que essa função fat pode acessar esse n? Porque ela é global. Por isso que aqui dentro dela, se você for olhar, é uma função que não tem nenhum parâmetro, não retorna nada, e acessa essa variável global n. Já essa variável f e a variável i são variáveis locais. Assim que sair de dentro do escopo de fat, essas variáveis não podem mais ser acessadas. Então, está aqui um exemplo de uso sem valor retornado. Outro exemplo é com potência, e essa potência é calculada como uma sucessão de multiplicações de um número por ele mesmo. Então, aqui um exemplo, então, mais uma vez, com variáveis globais, tanto x quanto y quanto o pot. Tá? Então, mas também já adianto que isso aqui é uma péssima forma de usar variáveis. Uma outra forma de utilização, agora com valores retornados. Então, ainda no caso do fatorial, usando uma variável global, que eu insisto que não é uma boa prática de programação, mas agora retornando o valor fatorial para, aí sim, o main chamar o printf. Isso é o mais comum. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente usa uma função para calcular alguma coisa, a gente quer que quem chamou essa função é que faça o que bem entender com esse valor. Se é para imprimir, imprimir. Se é para escrever no arquivo, escrever no arquivo. Se é para usar no restante de uma outra conta, ok. Mas dificilmente é uma boa escolha colocar printf dentro de funções que calculam alguma coisa. Bom, mais do mesmo, mas agora com o cálculo da potência, em vez da potência, a função potência, jogar o resultado no prompt de comando, quem faz isso é o main.
Então, pensando, né, num fluxograma para calcular e exibir a potência, calcular é uma coisa, exibir é outra. Então, por exemplo, existe um bloco aqui que é pegar qual é a base e qual é o expoente. Então, é um bloco de entrada. Um outro bloco é o bloco de cálculo do valor da potência. Então, esse P aqui vai receber o resultado da conta. Por fim, temos um bloco de exibição do resultado. Lembra que eu falei no início da videoaula sobre dividir para conquistar, sobre organizar em módulos? Então, um módulo é o módulo de entrada de dados, que aqui está representado com o scanf. Um outro módulo é um módulo de cálculo, nesse caso aqui, P igual a potência. E um terceiro bloco é um bloco de exibição, que está aqui o printf. Mas se fosse algo mais complexo, a gente precisaria de talvez uma função para tratar essa parte de entrada de dados. Talvez precisasse de uma outra função para tratar saída, né, exibição dos resultados. Como eu falei, nós temos funções que elas usam parâmetros. Esses parâmetros eles podem ser passados para a função de duas maneiras: pelo valor e por referência. Valor significa que o valor realmente do parâmetro, da variável, é copiada para uma variável local dentro da função. E ao término da execução, essa variável local é destruída, ela para de ser referenciada. Então, quando você passa por valor, você não consegue alterar o valor da variável fora do escopo da função. Vou dar um exemplo disso. Então, e isso significa que sim, você vai precisar de mais memória. Por quê? Porque o conteúdo vai ser copiado. Então, você tem uma variável, você passa essa variável, o valor dela para a função, e uma cópia é criada. Então, você vai ter duas vezes aquele espaço de armazenamento na memória RAM. Quando você passa por referência, isso não acontece, mas você pode alterar a sua variável, que muitas vezes não é o desejado. Então, aqui um exemplo, né, de como é que é feita essa execução. Então, é feito em pilha, né, tem a pilha da memória. Você tem, por exemplo, vai passar a variável C, que o valor dela na memória é caractere C. Tem uma outra variável que é B, que o valor dela é 85.3. Ao passar como parâmetro, por exemplo, a variável B, é feita uma cópia, tá, na memória, entra também na pilha de execução, tá, uma outra cópia dessa variável B. Então, aqui, exemplo. Em vez de usar a variável global, agora sim, a gente tem uma variável local, N, que o valor dela é passado para o programa através do scanf, então é uma entrada para a função, e é passada, né, por valor. Então, esse parâmetro N, a passagem desse parâmetro é feito por valor. O que isso quer dizer? Quando a gente cria aqui, ó, int fat, int n, esse n aqui não é o mesmo n que é passado. Então, eu posso usar o mesmo nome e não tem problema, porque nesse escopo a variável n está definida como um int e o seu valor ele foi atribuído através do scanf. Aqui dentro, esse int é um número que veio de algum lugar e que não necessariamente veio daqui. Nós podemos aqui chamar de número underline função, sem nenhum caractere especial, e aqui dentro do main chamar de número underline de entrada. Número underline entrada. Então, fica até melhor de identificar, mas o compilador não faz confusão, porque aqui ele só tem acesso a esse n que
que foi passado por valor. Não tem acesso. Se eu não tivesse chamado int n, chamasse de int número, ao tentar usar aqui o while n, isso aqui ia dar errado. Ia dar erro de compilação, porque esse n aqui não existe, tá? Para esse escopo. Um outro exemplo, usando a potência, então, em vez de usar variáveis globais b e e, elas são passadas por valor. Lembrando que é feita uma cópia. Então, aqui um exemplo de nomenclaturas diferentes. Os números que foram utilizados como base e expoente foram x e y dentro do main. Mas na definição da função foram usadas as letras b e e. Não tem problema. Inclusive, é até melhor que seja assim. Por referência, você passa o endereço da variável. Então, é o ponteiro para a variável. A gente já vem usando isso, tá, com o scanf, porque a gente passa o endereço da variável. Então, quando a gente define int nota 1 e passa para o scanf o endereço de nota 1, a gente altera o valor. Então, não é criada uma cópia dentro do scanf. Não, é o contrário do que você quer. Você quer alterar o valor de uma variável que foi definida em outro lugar. Isso é muito perigoso se não for usado de maneira responsável. Então, por exemplo, se eu quiser substituir o valor de x pelo valor de y e o valor de y recebendo o valor de x, se eu passar por valor, vai dar errado. Aqui dentro não vai dar erro de compilação. Vai realizar essa troca aqui dentro. De fato, o x vai receber o valor do y vai receber o valor do x, mas quando sair daqui de dentro dessa função, não terá alterado os valores de a e b. Porque essa função aqui, ela não tem acesso às variáveis a e b. O que ela tem acesso é o conteúdo da variável a é copiada aqui internamente para a variável x. O conteúdo da variável b é copiada, tá, para uma variável local y. E se eu quiser realmente trocar esses valores, preciso passar por referência. Então, um ponteiro para x, um ponteiro para y, e aqui eu tenho que passar, por exemplo, o endereço. Aí sim vai funcionar. Aqui, como é que é feito isso a nível de pilha de execução. Aqui alguns exercícios para o aluno interessado. Tudo bem, mas como é que eu passo, tá, como parâmetro vetores? E agora? Como é que eu retorno vetores? Já adianto que você não retorna vetores. Então, se você quiser usar uma função que vai te devolver o valor, né, de vários elementos dentro de um vetor, você vai precisar passar por referência um vetor que vai ser alterado. Então, você não vai retornar um vetor. Tá? Não em C, não o jeito que a gente chama de vetor. Lembra que são os arranjos, né? Não o tipo vetor, que é, na verdade, um tipo de pilha. Então, quando a gente usa vetor, não tem como passar por valor. Então, eu tenho que passar o endereço da primeira posição do vetor. Isso eu já falei em outros vídeos. Então, está aqui um exemplo. Eu quero calcular a média de 8 números reais. Só que, do jeito que está feito essa função, eu já sei que o tamanho é 8. Mas olha que doideira. Isso não faz sentido. Isso é uma má prática de programação. Eu diria que é uma péssima prática de programação. Então, eu deveria criar uma função que recebe dois parâmetros. Um parâmetro que é o vetor propriamente dito e é passado por referência, e um outro parâmetro que é o tamanho desse vetor. Porque não tem como saber. Tá? Então, aqui foi colocado explicitamente que é tamanho 8, que inclusive você já sabe que isso é uma péssima prática de programação. Né? Então, deveria ter aqui em algum lugar uma constante que recebe esse 8, porque esse 8 aparece 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Horrível. Então, e ainda tem essa péssima prática de programação que é return 0. Mas o que é 0? Isso é bom, isso é ruim? Então, para o aluno interessado, vamos melhorar isso aqui. Então, inclusive, é esse exemplo 2.
passando agora o tamanho do vetor e o vetor propriamente dito. Mas isso aqui é uma péssima prática de programação. O que é n? Então, melhor seria chamar int tamanho vetor e aqui float vetor. Então, fica para o aluno interessado melhorar esse código para incorporar boas práticas de programação. E você, que é um aluno inteligente, em vez de ficar fazendo esse montão de scanf, você vai mexer no código, vai criar dois vetores e que você já vai passar os valores de V1 e de V2 já aqui na declaração. Você já aprendeu como é que faz isso. Muito melhor do que ficar entrando. Imagina se fossem 10 valores, se fossem 20. 20 você vai lá, escreve uma vez só os valores e pronto. Ou melhor ainda, criando com um vetor com preenchimento aleatório, né? Você também já fez alguns exemplos usando isso. Então, aqui preenchendo que acrescenta 1 a cada elemento, beleza, né? Você vai mexer para incorporar essas alterações que eu falei anteriormente. Então, aqui, usando aquela ideia de fazer o seu programa em módulos. Então, aqui o problema é preencher um vetor, depois imprimir o valor do vetor. Esse preencher o vetor, no caso aqui, é só entrada scanf. Mas imagina que agora esse preencher é fazer uma conta, em que cada elemento vai receber um valor diferente com essa conta. E você não quer imprimir junto com o fazer essa conta. Então, como eu já tinha falado antes, entra com os valores, e no caso, como é só entra com o valor e depois imprime, uma outra função que imprime. Então aqui, qual é a diferença quando é matriz em vez de vetor? É que no vetor eu não preciso explicitar o tamanho na hora que eu vou construir a minha função. Mas na matriz eu preciso fazer isso com uma das dimensões. Uma pode ficar em aberto, mas a outra eu preciso na declaração colocar o tamanho, tá? Senão dá erro de compilação. Aqui, mais exercícios para o aluno interessado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao professor Rafael Burlamac, que criou esses slides, e esse conteúdo foi baseado no livro de Introdução à Estrutura de Dados. Fechamos aqui a nossa aula sobre funções na linguagem C. Um grande abraço, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.